Hebreus 12, 1 a 3. Passagem conhecida da carta aos Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Queridos, os efeitos mais danosos da perseguição que os cristãos sofrem, das adversidades e das dificuldades que eles encontram na vida, é o desânimo, o abatimento, o desalento, o esmorecimento, que em alguns casos acaba trazendo desistência e finalmente o abandono da confiança em Deus e da prática da vida cristã. Se você for fazer uma pesquisa entre aqueles que se declaram ex-cristãos ou ex-evangélicos, ou gente que um dia já esteve entre nós, você vai verificar, eu tenho plena certeza, que uma das alegações que eles farão para terem abandonado o cristianismo é que ser cristão lhes custou muito caro. Perseguição, assédio, escárnio, zombaria, incompreensão, inimizade, hostilidade, no ambiente da própria família, na escola, no trabalho. E não são poucos os que, diante da adversidade, acabam em busca de conforto e tranquilidade, abandonando o cristianismo, a fé cristã. A história está cheia de exemplos de pessoas que, por causa da perseguição, acabaram desanimando e finalmente abandonando a confiança em Deus e toda a prática da vida cristã. E era esse o risco que os judeus cristãos, destinatários dessa carta, estavam correndo diante das perseguições severas que eles estavam sofrendo da parte dos seus patrícios, como nós já tínhamos falado a cada vez que iniciamos uma mensagem dessa série. Eles eram acusados de traição, de blasfêmia, alguns haviam sido expulsos das sinagogas, outros deixados por suas esposas judias, outros demitidos dos seus empregos, outros ainda tiveram seus bens e suas propriedades arrestados, e ainda outros assediados pela polícia e até encarcerados. Talvez alguns já tivessem até morrido por causa do Evangelho. Então, numa situação como essa, em que a perseguição ela é real, não poucos eram tentados a afrouxar e a desistir de continuar na vida como crentes em Jesus Cristo. E nesse caso, vários estavam considerando regressar ao judaísmo, religião anterior deles, de onde eles haviam saído quando ouviram o Evangelho e creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. A estratégia do autor dessa carta, autor esse que nos é desconhecido, é encorajá-los a ficar firmes em face às perseguições, às adversidades, aos contratempos que eles estavam encontrando. E para isso ele segue a seguinte estratégia. Primeiro, ele procura mostrar a superioridade de Cristo ao judaísmo, dizendo o seguinte: se vocês abandonarem a Jesus, para onde vocês vão? E veja só, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, sumo sacerdote do judaísmo, o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios do judaísmo, a mediação de Jesus é eficaz e definitiva. Jesus é um sumo sacerdote muito mais eficaz do que os sacerdotes do judaísmo. Se vocês abandonam Jesus e a fé em Jesus Cristo, para onde vocês irão? A quem vocês irão recorrer? Será um retrocesso? Vocês estarão lançando fora o único caminho eficaz para Deus, para o perdão de pecados. Isso ele se ocupa do capítulo 1 até o capítulo 10, fazendo estas comparações. E no capítulo 11, na
cristãos era uma base sobre a qual se poderia discutir, dialogar, porque tanto judeus quanto cristãos aceitavam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Ele vai para o Antigo Testamento e de lá tira exemplo após exemplo de pessoas que viveram pela fé nas promessas de Deus, esperando a chegada do Messias. Ele começa com uma definição do que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E em seguida ele sai demonstrando essa definição na vida de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e assim por diante. Os grandes heróis, os profetas, ele menciona juízes, ele menciona reis e outras figuras do Antigo Testamento que em comum tinham a confiança em Deus e as promessas que Deus havia feito para eles. Boa parte desses morreu de forma terrível, passou por perseguição. Ele fala gente aqui que foi cerrada ao meio, gente que morreu à espada, gente que perdeu os entes queridos, gente que vivia nas cavernas, pessoas rejeitadas pela sociedade, mas que não se abativeram, não foram abatidas, não perderam a esperança em Deus e nas suas promessas. Não desanimaram de confiar em Deus, apesar de tudo que eles passaram. E agora, depois de terminado essa lista, essa galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, ele aponta o último e maior exemplo de todos, que é Jesus. A gente pensa que essa galeria, né, dos heróis da fé termina no capítulo 11, não. Ela termina aqui porque o último herói da fé que ele menciona é exatamente Jesus Cristo, que ele coloca como exemplo maior, inspiração para aqueles judeus perseguidos, aqueles judeus crentes, para que eles não desanimassem. A figura que ele usa aqui nos versos de 1 a 3 é a figura da maratona. Maratona era uma instituição bastante conhecida naquela época. Era um dos jogos principais, tão vindo dos gregos. É verdade que os seus leitores eram primariamente judeus, mas eram judeus que moravam na dispersão, familiarizados com o grego. Os jogos hísticos, os jogos olímpicos eram muito famosos, eram as Copas do Mundo daquela época. Né? Todo mundo sabia o que era, todo mundo esperava. Os gregos amavam aquele tipo de esporte. E entre as diversas modalidades de esportes naqueles jogos, tinha a maratona, que era uma corrida de longa distância e que exigia do corredor um preparo físico extraordinário, porque ele tinha que correr um longo percurso. E ele não podia desanimar, não podia desistir, e ele não podia ficar para trás. Ele tinha que chegar até o fim. E o nosso autor usa a figura da maratona aqui como uma metáfora da vida cristã, que tem que ser corrida, que tem que ser vivida por cada um de nós, sem que nós esmoreçamos, sem que nós desistamos no meio do caminho. O trecho que eu li, então, pode ser dividido em 3 partes, ou tem 3 lições principais que eu queria tirar para a nossa edificação hoje. A primeira, o que é que devemos fazer, à luz do que está aqui, em meio às perseguições, tribulações, dificuldades e adversidades dessa vida? Que a resposta é correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr a maratona que Deus colocou diante de nós sem desistir. Segundo, de que maneira Deus deseja que nós façamos isso? Como correr até o fim da maratona da vida cristã? Nós vamos ver aqui 4 pontos que o nosso autor coloca. E por último, vamos ver qual é o propósito de Deus com tudo isso, com todas essas medidas. Por que é que nós devemos correr a maratona da vida cristã, levando em consideração esses 4 pontos? Ele vai dizer que o alvo é que nós não desmaiemos do caminho. Para que nós, como alguns atletas falam, já até morrem, né? Mas para que nós nem desanimemos e nem desmaiemos no caminho, mas que possamos chegar até o final. Então esse é meu alvo nessa noite, é o que eu pretendo fazer, e a minha expectativa é que a exposição desse trecho seja usada por Deus para encorajar os irmãos, a ajudá-los a permanecer correndo, a não parar, a ficar firme no meio das dificuldades, tribulações, adversidades, contrariedades que a vida traz a todos nós
nós, em meio às perseguições, tribulações, dificuldades e adversidades dessa vida. Está aí no verso 1, no meio do versículo, na verdade, no final do versículo, quando ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para mim. A vida cristã, como eu disse aqui, é comparada a uma carreira. Na verdade, a palavra grega, que foi traduzida como carreira, é a palavra agona em grego, de onde vem a nossa palavra agonia. E dá a ideia de um esforço agonizante. É uma corrida, mas uma corrida que exige até o ponto da agonia. Que exige um esforço tão grande que ela é tão dolorida, ela força os músculos, ela força tudo que nós somos, a ponto de que nós entramos quase que no estado de agonia. É isso que a palavra significa, que foi traduzido como carreira. A vida cristã é como essa carreira que produz agonia, é como essa agonia de você correr sem parar, constantemente, a ponto de forçar e sentir todo o seu corpo doído e você não pode parar. Eu me lembro quando estava servindo no exército, lá em Recife, tinha 18 anos de idade, e estava fazendo serviço militar, e uma das coisas que nós, os recrutas, mais temíamos era a caminhada. Tinha uma primeira caminhada de 4 quilômetros. A gente acordava de madrugada, todo vestido, para a guerra, com um fuzil e uma sacola nas costas, onde estava a tenda que você tinha que armar, víveres, um cantil de água, munição, e a gente saía trotando no quartel, marchando, tal, tinha que percorrer 4 quilômetros. Mas a que todo mundo temia era a de 22 quilômetros. Essa era o terror de todos os recrutas. Eu me lembro muito bem do Sargento Silva. O Sargento Silva era baixinho, musculoso, muito amável, muito filho, sargentão mesmo. Todo mundo gostava do Sargento Silva. Eu me lembro quando a gente começou a maratona dos 22 quilômetros, madrugada escura aí em Recife, saímos do quartel, aquela tropa, e cantando, né? E ele ao lado da gente, cantando, fazendo a gente. E quando eu me lembro que a gente saiu ali da torre, era o bairro lá do Recife, onde estava o quartel, e a gente ia marchando pelas cidades, aí chegou a sair da cidade, pegamos um caminho rural, pelo meio do mato, e caminhando, quando já tínhamos andado cerca de 15 quilômetros, eu estava a ponto de desistir. E eu cheguei com o Sargento Silva e disse: Silva, eu vou parar. Disse: não para. Para não. Bota, Silva, está doendo tudo, não aguento mais nada. Quando você diz que você não aguenta, você já aguenta mais de 10 quilômetros. Ele disse: essa é a minha experiência em todos esses anos aqui. Você diz que não aguenta, você ainda aguenta os 10 quilômetros que faltam. E eu cheguei no final da maratona, graças ao incentivo do Sargento Silva. A vida cristã é exatamente assim. Vai doer, vai fazer calo no pé. O peso da mochila vai parecer insuportável. O fuzil que pesa 2 quilos, depois de 5 quilômetros, parece que pesa 10. Mas você vai cantando e gritando, grito de guerra, com a ajuda do sargento, com a ajuda dos outros, mas você vai perseverando, porque é uma maratona, não pode parar. Por isso que o nome no grego é agona, de onde vem a palavra agonia. E o autor da carta aos Hebreus diz assim: meus irmãos, a vontade de Deus para vocês é que vocês corram com perseverança essa agonia, essa carreira, essa maratona que Deus propôs para vocês. Porque isso vem de Deus, Ele nos chamou para isso, Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil. O Senhor Jesus nunca disse aos seus discípulos que a vida cristã seria fácil. Ao contrário, o tempo todo Ele está advertindo contra adversários, contra as tentações do diabo, contra os tropeços, está advertindo contra os falsos irmãos, está advertindo contra uma série de fatores que fazem com que a nossa vida nesse mundo, de fato, seja uma maratona longa, cansativa, difícil. Mas a vontade de Deus para a sua vida é que você corra com perseverança, com paciência. A palavra perseverança pode ser traduzida como paciência aqui. Corra com paciência essa maratona, sem desistir. E em seguida ele nos dá 4 auxílios para isso, ou 4
métodos ou 4 caminhos para os quais você pode olhar para você se encorajar nessa corrida. O primeiro deles está ainda no verso 1. Ele diz que nós devemos considerar o fato de que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, corram com perseverança a carreira que está proposta, sabendo que nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas, que são tantas que parecem uma nuvem que cobre o horizonte? Quem são essas testemunhas? São os heróis da fé do capítulo 11, que ele acabou de mencionar. Essa nuvem de testemunhas é composta de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, Isaque, Jacó e José. É composta de Moisés, é composta dos juízes, dos profetas, dos reis piedosos de Israel, de todos aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que testemunharam, que dão testemunho de que Deus é fiel e de que Ele cumpre as suas promessas e que vale a pena viver pela fé, ainda aqui nesse mundo. Nós soframos perseguição, tortura, cerrado no meio, morto ao fio da espada, preso, vivamos sem nada, jogados para fora da sociedade, excluídos do convívio humano, vivendo em cavernas. O capítulo 11 é a nuvem de testemunhas que nos cerca para nos dizer: não desista. É importante você entender que essa nuvem de testemunhas não se refere à ideia dos santos no céu olhando para a gente e testemunhando o que a gente está fazendo. Essa é a interpretação da Igreja Católica. Esse é um dos versículos que a Igreja Católica usa para dizer que nós podemos nos dirigir a essas pessoas e pedir a elas que orem ou que intercedam por nós diante de Deus. E essa é uma das bases que eles usam para falar da famosa mediação dos santos. Porque olha aqui, está dizendo que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. A palavra testemunha que você tem aqui na língua grega significa mártir. O mártir era alguém que dava testemunho de alguma coisa a ponto de morrer por ela. Então, quando ele diz estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é a ideia de que tem gente testemunhando o que nós estamos fazendo, mas nós estamos cercados de pessoas que dão testemunho da verdade de Deus, que é essa galeria do capítulo 11. Então, esse texto não serve de base para você dizer que os santos que já morreram e que estão no céu, eles estão olhando por nós, olhando para nós, e que nós podemos pedir a eles que eles intercedam por nós diante de Deus, em nosso favor, que é o que a Igreja Católica faz. É uma das teologias ou das doutrinas da Igreja Católica, a mediação dos santos. Eles querem usar esse versículo aqui, mas esse versículo não está dizendo isso. Ele está dizendo que essas testemunhas, elas são a nossa inspiração. Eles não são espectadores lá no estádio olhando para nós, mas eles são a inspiração que nos faz correr, que nos faz continuar a perseverar na maratona, quando nós lembramos deles que correram antes de nós e que chegaram até o fim, apesar de todas as dificuldades que eles passaram. Nós estamos cercados por essas testemunhas. E por que parar só no Antigo Testamento, no exemplo dos heróis da fé do Antigo Testamento? Quando a carta aos Hebreus foi escrita, o Novo Testamento não estava completo ainda, mas nós poderíamos acrescentar o exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, dos apóstolos, ou saindo já do cânon bíblico, entrando na história eclesiástica, o exemplo dos primeiros mártires, daqueles primeiros cristãos que morreram e foram torturados e que não abandonaram a fé, entrando na história da igreja, os reformadores. Muitos, na época da Reforma, foram perseguidos e morreram por conta da fé. Missionários em outros países que dão a sua vida por causa da fé. Irmãos, nós estamos cercados de testemunhas. Pessoas que dão testemunho de que o Evangelho é a verdade e que vale a pena servir a Deus nesse mundo, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando as coisas são contrárias a nós.
Estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, portanto, corra com perseverança. Se inspire nessas pessoas. Olhe o exemplo delas. Observe a vida delas. Não somente os heróis da Escritura, mas também os da história da igreja. Segunda orientação que ele nos dá, primeira é se inspirar nessas testemunhas. Segundo é nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você está vendo aí no verso 1? Vou ler de novo. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, esse é o primeiro encorajamento. Aí vem a segunda orientação. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu fui dar uma olhada no original para ver que não ia dizer nenhuma besteira. Eu tive uma surpresa. Quando a gente lê desembaraçando de todo o peso, dá a impressão de que é um fardo que está levando nas costas, mas na verdade não, é excesso de peso mesmo. Porque o atleta ele não podia ter um pezinho a mais. Ele tinha que fazer um regime para perder peso para poder correr. Então, quando desembaraçar de todo o peso, é a massa corporal mesmo. O atleta tinha que perder peso para poder correr. Ainda bem que a maratona aqui é só espiritual, né? Nós não, literalmente, para a gente viver a vida cristã, não quer dizer que a gente precisa ser magrinho. Ainda bem, né? Ainda bem por isso. Mas a metáfora é essa, que o atleta, o corredor de maratona, ele tinha que estar no peso ideal, ele tinha que se desembaraçar do excesso de peso, ele tinha que entrar numa dieta rigorosa, ele tinha que praticar exercícios, ele tinha que tomar uma série de medidas para que, quando ele entrasse na maratona, ele não tivesse sobrepeso, porque o sobrepeso, depois de um tempo, ia fazer ele cansar. Ele não ia chegar ao fim. Então, a primeira medida aqui, a primeira medida é olhar as testemunhas, a segunda medida é se desembaraçar de todo o sobrepeso. E é claro, isso é uma metáfora para a maratona espiritual, que é a vida cristã. Se nós queremos correr a maratona da vida cristã, nós temos que nos desembaraçar do sobrepeso, temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos envolve aqui nesse mundo, aquilo que é um obstáculo, que nos cansa. E aí você pode fazer a aplicação para você. Aqui você pode pensar, por exemplo, nos compromissos que você tem e que não contribuem para a sua corrida cristã. Na verdade, eles atrapalham. Relacionamentos com pessoas que, em vez de lhe fazer bem, só lhe fazem mal, que prejudicam a sua vida, que lhe botam para baixo, em vez de mandar você para frente. Porque tem amizades que são assim. Na verdade, são um fardo que não ajuda você na vida cristã, só atrapalha você. Determinados ambientes que você frequenta, determinadas coisas que você assiste, determinados hábitos que você tem, tudo isso é sobrepeso que você tem que se desvencilhar, para que você possa correr a maratona, correr com perseverança a carreira que está proposta. Terceira coisa que ele nos fala aqui, é que nós temos que nos desembaraçar também do pecado que tenazmente nos assedia. Na língua original, tenazmente nos assedia, quer dizer que nos cerca de perto. E a primeira figura que é evocada aqui na nossa mente, pensando na metáfora da maratona, é que o corredor, ele corria praticamente nu. O corredor da maratona, ele usava uma cueca, né, quase. É um pano, porque qualquer outra coisa que ele vestisse ia atrapalhar os movimentos dele. E era um sobrepeso. E é interessante que hoje, os trajes que são desenvolvidos, os trajes modernos que são desenvolvidos para os atletas, têm como objetivo fazer com que o atleta se sinta praticamente nu. As roupas de natação, a touca, aquelas roupas que ele usa no ciclismo. Então, são tecidos especiais que o atleta tem a impressão que ele está nu, não tem nada em cima dele. Para quê? Exatamente para isso, para que os seus movimentos sejam livres, não tenha nada impedindo. Livrando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, não adianta você entrar numa maratona vestindo um casacão emo, aquele pretão, né, que vai até embaixo, assim, ou com bota de couro, não adianta. Você tem que se desembaraçar do pecado que tenazmente lhe assedia. A referência que o nosso autor faz aqui, ao pecado que tenazmente nos assedia, pode ser, primeiro, a nossa natureza pecaminosa, porque ela de fato nos assedia, tenazmente. Ela está constantemente nos inclinando ao mal, constantemente nos levando a desejar aquilo que certamente será um empecilho à corrida cristã. Do nosso próprio coração brota aquilo que atrapalha essa maratona. Ele pode estar se referindo ao pecado
o nosso pecado natural, a nossa natureza pecaminosa. Segundo, ele pode estar se referindo ao pecado de maneira geral. O pecado, essa natureza pecaminosa, ela se manifesta em ações, se manifesta em atitudes. E essas coisas, elas estão nos assediando o tempo todo. Terceiro, ele pode estar se referindo às tentações do mundo, que são um empecilho para o corredor cristão. E essas tentações vêm do mundo, vêm dos amigos, vêm do próprio Satanás, vêm do ambiente que nós estamos, de fato, o pecado nos cerca de perto, como está dito aqui no original grego. Mas alguns estudiosos entendem que o nosso autor aqui está se referindo àquele pecado que você sabe qual é. O seu pecado predileto, aquele que lhe assedia tenazmente. Que é isso que ele tem em mente aqui, um pecado específico, que faz com que a sua carreira cristã seja difícil, que funciona como uma peia, um laço, que lhe amarra, que dificulta, que lhe atrasa, que lhe prende, que lhe segura, impede você de prosseguir, que lhe cansa. E nós temos que nos desvencilhar dele. Como fazer isso? Ele já disse isso nos 10 capítulos anteriores, 11 capítulos anteriores. Você não aprendeu até o capítulo 11? Ele já falou como fazer isso. Né? Do capítulo 1 até o 11 são exortações sobre como abandonar o pecado, a mediação de Cristo, o sacrifício completo dele, a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de nos congregarmos, de receber a ajuda dos irmãos. Ele, até o capítulo 11, ele explicou como fazer isso. Agora ele diz, você tem que fazer. Você tem que se desvencilhar do pecado que tão de perto lhe cerca e que lhe assedia com tenacidade, sem desistir, constantemente, cruelmente, sem mercê, sem misericórdia. É isso que o pecado faz. Ele não tem compaixão. E nós temos que nos desvencilhar se é que nós queremos correr a carreira cristã. Mas, em quarto lugar, e talvez mais importante de tudo, ele diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. São 4 coisas. Ele diz que nós temos que correr a vida cristã como quem corre uma maratona. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Nos inspirando nas testemunhas que estão ao nosso redor, nos desembaraçando do sobrepeso, nos livrando do pecado que tenazmente nos assedia e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O Senhor Jesus é colocado aqui, então, como o exemplo inspirador. Enquanto que essas testemunhas que são mencionadas, elas como que ficam de lado, não é? Jesus como que está lá na frente e é nele que eu estou fixando os olhos. Ele é o modelo maior, é o exemplo final maior e último da galeria dos heróis da fé. E que deve me inspirar acima de todos e de tudo. Em que sentido Jesus é minha inspiração na corrida cristã? Primeiro porque ele é o autor da fé. Autor no sentido de que é ele que tornou a fé possível. Porque ele é o objeto da fé. É nele que nós temos que crer. Porque não é só crer, mas crer na coisa certa, na pessoa certa. E ele é o objeto da fé. É nele que a nossa fé é depositada. E nesse sentido ele é o autor da fé porque ele torna a fé possível. Então é nele que eu estou olhando. À medida que eu olho para ele, a minha fé se fortalece e a vida cristã prossegue. Olhar aqui, olhar firmemente, significa olhar exclusivamente. A ideia no original é que você não esteja olhando para 2 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que consegue fazer isso. Está olhando para uma coisa com o olho e com a outra está... Eu não estou me referindo ao zarolho. Mas tem gente que tem a gente não vê coisa pelo canto do olho. Não é? A gente fica, às vezes está olhando para uma pessoa, mas a gente com o canto do olho está vendo o que está acontecendo. A ideia é que você esteja fixo. O seu olhar esteja fixo na pessoa de Jesus. Olhando firmemente. O foco é ele, sem distrações. Sem distrações. É nesse sentido que ele é o autor da fé, porque quando nós pomos os olhos nele, então nós sentimos, já é um ato de fé, e esse próprio ato retroalimenta a fé, e a fé se fortalece. Ele é o autor da fé. Segundo, não só o autor, mas ele é o consumador da fé. Ele é, de todos os exemplos citados no capítulo 11, o supremo exemplo. Porque em Jesus você vê a operação da fé do começo ao fim. Ele veio a esse mundo e, como homem, ele viveu pela fé.
Jesus se relacionava com o Pai pela fé. Como diz aqui o autor dos Hebreus várias vezes, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Como homem perfeito, Jesus cria no Pai. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como homem verdadeiro, ele cria perfeitamente no Pai. E o exemplo que é colocado aqui de fé está aí no verso 2. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta pelo Pai, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. É nisso que residiu a fé do homem Jesus. O Pai lhe havia prometido a alegria. Qual era a alegria? A alegria da vitória, do triunfo, de realizar a obra da redenção, de se sentar à sua direita no céu vitorioso e receber todo o poder no céu e da terra. Mas o Pai disse, você não vai receber isso agora. Você primeiro vai suportar a ignomínia, você vai suportar a cruz, a vergonha, o sofrimento e a dor e o inferno. Pela fé, na confiança que ele tinha na promessa do Pai, Cristo suportou a cruz porque ele tinha em vista a alegria prometida. Isso é que é fé. Ele resolveu suportar a cruz porque ele cria que o Pai cumpriria a promessa. Ele seria ressuscitado dos mortos e ele seria elevado aos céus e exaltado à direita do Pai. Ele creu no Pai, por isso ele voluntariamente suportou a cruz. Ele é o maior exemplo de fé. Por isso que ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Consumador nesse sentido, porque nele, na sua vida humana, você vê o projeto de fé completo e consumado. É dito dos heróis da fé do capítulo 11, que muitos, ou que eles morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Lembra disso? Pega aqui, por exemplo, capítulo 11. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O único que obteve até agora a concretização da promessa foi Jesus Cristo. O que é a promessa? A imortalidade no novo céu e na nova terra, a ressurreição dos mortos. E só quem teve até agora foi ele. Ele é o primeiro da ressurreição e, por enquanto, o único. Então, nele a fé é consumada. Você vê o projeto de fé do começo ao fim, o plano de Deus ali realizado na vida do homem Jesus. Por isso, ele é colocado como o maior e último exemplo de todos, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Qual é o exemplo dele? É esse, que em troca da glória, em troca da alegria, ele suportou a cruz e não fez caso da afronta e está sentado à direita do trono de Deus. A promessa foi consumada nele, a glória, a exaltação, a vitória final. O verso 3 vai na mesma linha. E há uma diferença aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Enquanto que no verso 2 ele diz assim, olhe firmemente, e eu já expliquei o que é que isso significa no original grego. No verso 3, considerar atentamente implica no original uma ideia de comparação. Considere, calcule, faça as contas, olhe, mas com o propósito de você chegar a uma conclusão. Considere o que aconteceu com aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus suportou muita oposição dos pecadores contra si mesmo. Quando ele morreu, já queriam matá-lo, Herodes. Ele teve que fugir quando era bebê. A vida dele foi uma vida em que ele experimentou a contradição de pecadores. Ele, sendo Deus, veio a esse mundo, se tornou um de nós, e do dia que ele nasceu até o dia da sua morte, ele só sofreu a contradição dos pecadores. Mas ele nunca desistiu, ele não parou de pregar, não parou de fazer milagres, não parou de abençoar as pessoas, não parou de amá-las, amou-os até o fim, traído, abandonado, contradito, atacado,
acusado injustamente, julgado injustamente, chicoteado, esbofeteado, torturado, morto e sepultado. Considere atentamente a vida de Jesus e faça essa conta, faça essa comparação para que você, com o que ele ganhou no final. Ele está sentado à direita de Deus. Ele recebeu a promessa final. Ele está agora à direita de Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Isso significa que, se você perseverar na maratona cristã, sem você, olhando essas testemunhas, se desembaraçando do peso, se desvencilhando do pecado, tendo Jesus como exemplo, todo esse sofrimento um dia vai valer a pena. Porque a coroa da vida está ali preparada, o prêmio está reservado. E Jesus já entrou na nossa frente, Ele é o primeiro. E nós estamos correndo. Mas para que nós recebamos a glória, a vitória, nós temos que perseverar. É isso que ele diz aqui. O terceiro ponto da minha mensagem é esse aqui. Qual o alvo de tudo isso? Final do verso 3. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Tudo isso é para que você não se fatigue, não canse. E como resultado você desmaie em sua alma. Desmaiar na alma significa você desistir. Você passar. Quer dizer, não é você apagou. Não quero mais, não dá mais, não posso mais continuar, cheguei ao fim das minhas forças, desmaio. Deus não quer que você desanime, nem que você desmaie na sua alma, na carreira cristã, por causa das perseguições, das dificuldades, das contrariedades. Ele quer que você corra com perseverança. Vai ser difícil, vai ter sofrimento, vai ter adversidade, vai ter perplexidade, vai ter pergunta, vai ter momentos difíceis, de angústia, sim, mas olha a nuvem de testemunha, se livra do sobrepeso do pecado. Olha para Jesus, como no final, depois de suportar a cruz, ele recebeu a alegria que está proposta. Não desanime. Olhe para aquele que sofreu tanta contradição dos pecadores, mas não desistiu. Para que você também não desmaie na corrida cristã. Eu quero terminar então com essa aplicação. De que maneira essa passagem pode nos ajudar a perseverar, a não perder o ânimo, a vivermos a vida cristã com coragem, com ânimo, com disposição. Primeiro, e sempre é uma conclusão que a gente não pode fugir. Para que você se inspire nos heróis da Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia. Quando ele diz assim, estamos cercados por uma nuvem de testemunha, onde é que está o testemunho dessas pessoas? Está no Antigo Testamento. Então abra a sua Bíblia, leia a história dessas pessoas. Medite na Escritura, tenha um plano constante de leitura, meditação e aplicação da Bíblia para a sua vida, porque o testemunho dessas pessoas está lá. Leia o Antigo Testamento, leia a vida de Davi, leia a vida de Moisés, de Abraão, medite nisso, tire tempo para isso. Não só, o Novo Testamento também, leia o livro de Atos, leia os Evangelhos, a própria vida do Senhor Jesus. E eu ainda diria mais, compre bons livros de biografia dos grandes homens de Deus. Vá numa boa livraria evangélica e leia a história de Carlos Spurgeon, a história de Calvino, de Lutero, de George Whitefield, dos missionários que foram os pais das missões de fé, de homens de Deus do período presente. Leia a história dos mártires na China, na igreja perseguida da China, por exemplo. E você vai olhar assim e dizer, meu